Olá, crianças, a paz do Senhor, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa escola bíblica dominical. A nossa história de hoje traz como tema a história da ovelha perdida. E a nossa lição de hoje, se depois você quiser ler na sua casa, com a sua família, ela se encontra no livro de Mateus 18, 12 ao 14, tá bom? Depois você pode ler com a sua família. E o Memorizando de hoje, ela se encontra no livro de João 10 e 11, que diz: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Você sabe quem é o bom pastor? O bom pastor é Jesus. E as ovelhas, você sabe quem é? As ovelhas somos nós, eu e você. Nós somos ovelha do bom pastor Jesus. A nossa história de hoje é uma história muito linda, é uma das histórias mais belas, porque ela fala do amor de Deus, do amor de Jesus para conosco, do grande amor de Jesus para conosco. Você sabia que Jesus ama muito você? Você também sabia que Jesus ama muito a sua família? Então, Jesus ele ama tanto que ele morreu em uma cruz por amor para nos salvar dos nossos pecados. É uma história muito linda que Jesus contou também para os seus discípulos e para a multidão que sempre seguia Jesus. Mas antes de contar a história, vamos orar? Vamos falar com o Papai do Céu? Então feche os olhinhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, muito obrigado por este momento tão maravilhoso que o Senhor nos concede. Muito obrigada, Jesus, pelo pão de cada dia. Muito obrigada por este momento tão maravilhoso, quando estamos aqui juntos, te agradecendo, louvando-os a Ti, Senhor. Muito obrigada pela Tua misericórdia. Muito obrigada, Senhor, pela Tua bondade. Muito obrigada pelo Teu grande amor para com as nossas vidas. Senhor, queremos Te agradecer por tudo o que o Senhor tem feito para conosco, para com a nossa família. Recebe a nossa gratidão. Oh, Jesus, e assim fica conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Nossa, que lição linda que a gente vai estudar hoje, né? Que fala sobre um pastor, né? Que tinha 100 ovelhas. Jesus conta essa história para os seus discípulos, que esse pastor, ele tinha 100 ovelhas. E você sabia que ele levava todo dia, esse pastor levava essas ovelhas para um lugar onde tinha um pasto bem verdinho, onde elas pudessem comer o dia inteiro, ficar bem com a barriguinha cheia. E depois que elas comiam bastante, o pastor pegava essas ovelhinhas e levava para um rio de água bem fresquinha. E elas ficavam lá nesse rio, todas elas bebiam bastante água. E depois de bastante tempo, esse pastor levava elas para pegar sol. Nossa, como esse pastor amava suas ovelhinhas e cuidava muito dessas ovelhas. Por quê? Porque o pastor amava muito elas. E também o pastor sabia que as ovelhinhas, elas não sabiam se defender. Elas também eram muito mansinhas, eram muito dóceis. E ele se preocupava muito e por amor ele cuidava delas o dia inteiro. E quando era já de tardezinha, sabe o que o pastor fazia, criança? Pegava todas aquelas ovelhinhas e voltava para o aprisco. Voltava para o aprisco, porque no aprisco, você sabe o que é aprisco? É o curral, onde guarda os animais para ficar ali protegido. Por exemplo, se algum animal feroz quiser vir para atacar, estando dentro do aprisco, é um lugar seguro. Então o pastor levava essas ovelhinhas no final do dia para o aprisco. E sabe o que ele fazia? Antes de colocar essas ovelhinhas no aprisco, ele contava cada uma daquelas ovelhinhas. Então ele fazia, elas iam entrando e ele contava 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 96, 97, 98, 99. Crianças,
e ele percebeu que uma ovelhinha tinha ficado para trás. Aí o pastor ficou muito triste. Aí como ele ficou triste, ele ficou também preocupado, porque o pastor sabia que a ovelhinha não sabia se defender. Aí muitas pessoas poderiam até dizer assim, nossa, mas ele tem 99 ovelhinhas, vai se preocupar só com uma ovelhinha? Mas o pastor se preocupou sim. Ele disse, eu preciso encontrar minha ovelhinha. Sabe o que ele fez? Pegou as 99, colocou no aprisco e disse, eu vou procurar minha ovelha. Eu sei que já é tarde, mas eu preciso encontrar minha ovelhinha. E aí ele foi. Deixou as 99 lá no aprisco, seguras, guardadas, e foi. E aí ele subiu nas montanhas e chamava a ovelhinha, 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 e nada da ovelhinha. E descia nos vales e procurando, e procurava, ovelhinha, ovelhinha, e nada da ovelhinha. Mas você pensa que ele desistiu? Não desistiu não. Continuou procurando a ovelhinha. E aí subiu de novo em uma montanha bem alta. E aí nada. Depois ele desceu de novo. Ovelhinha, ovelhinha. Aí ele escutou um barulhinho. Ele escutou mé, mé. Escutou. Aí ele disse, será se é a minha ovelhinha? E foi escutando e foi indo atrás daquele barulhinho. Quando ele chegou lá, era a ovelhinha. Crianças, sabe como estava a ovelhinha? Toda machucada, toda cheia de dodói, porque a lã, ela ficou enganchada nos matos, ficou enganchada todos aqueles espinhos que fica no matinho. Ela se enganchava, a lãzinha dela ia se enganchando e ela ia se batendo e se machucava e não conseguia. Quanto mais ela se batia, mais ela ficava enganchada e ela não conseguia sair de jeito nenhum. Então ela estava toda machucada, com fome, com sede e cheia de dodói. Mas quando o pastor viu ela, ficou tão feliz, ele foi lá, pegou ela, colocou no ombro e levou ela de volta para casa. Quando ele chegou em casa, sabe o que ele fez? Pegou um remedinho, colocou em todos os dodói dela, colocou os remedinhos e foi tirando todos aqueles espinhos, tudo aquilo que estava na lãzinha dela, foi tirando, foi limpando ela e foi passando remédio, e depois que tirou tudo, limpou, passou todos os remedinhos nas feridas, ele deu comida, deu água e viu quando estava tudo bem, pegou ela e levou ela de volta para o aprisco, que lá ficava junto com as outras ovelhas. Aí ele voltou, sabe o que ele fez? Ele fez uma festa, chamou os vizinhos, amigos deles, e disse, venham comigo, vamos celebrar, porque a minha ovelha que estava perdida foi encontrada. E eles fizeram aquela festa, porque encontrou a ovelha que estava perdida. Mas o que Jesus queria dizer com essa história? Da ovelha perdida que foi encontrada. Jesus, ele queria dizer para os discípulos e para a multidão que ele, Jesus, o próprio Jesus, ele é o pastor. E nós somos as suas ovelhas. Então ele estava dizendo para os seus discípulos, olha, eu sou o pastor de vocês. E as ovelhas que estiver machucada, as ovelhas que estiver longe de mim, que estiver longe do meu aprisco, eu estou aqui. Eu amo vocês. Eu dou a minha vida por vocês. E eu quero que vocês que estão longe de mim, venham para perto de mim, porque eu quero cuidar de vocês. Eu sou igual aquele pastor. Eu amo a cada ovelha. Eu amo a cada pessoa. E eu espero que vocês, quando fizer qualquer coisa de errado, quando você falar um palavrão, você falar uma mentira, desobedecer o papai, desobedecer a mamãe, Jesus, ele fica esperando que cada um de nós venha se arrepender dessas coisas que a gente faz de errado.
Porque quando a gente faz isso, fala palavrão, a gente desobedece o papai, a mamãe, fica mentindo, sabe o que acontece com a gente? A gente fica igual aquela ovelha. A gente fica perdida e longe do aprisco. Aí, então, longe do aprisco, a gente pode se machucar, não é verdade? Porque quando a gente fala palavrão, a gente fica com a roupa suja, não fica? Manchada do pecado. E Jesus, ele quer nos limpar. Mas para ele nos limpar, ele precisa que cada um de nós venha se arrepender dos nossos pecados. E ele fica esperando com todo amor que a gente venha se arrepender e volte para o aprisco e volte para perto dele. Vocês entenderam? Que Jesus, ele é o nosso bom pastor e ele deseja que nós viemos ficar pertinho dele. Ele não gosta quando a gente fica longe, porque quando a gente fica longe dele, a gente está sujeito às coisas do mundo, ao pecado, sujeito a ficar sozinho, sem ter ninguém que cuida de nós. Porque quando a gente está longe de Jesus, não tem ninguém que cuida. Lembra da ovelhinha? Ela ficou lá toda jogada no mato, sozinha. Se o pastor não tivesse ido buscar ela, ela tinha morrido lá, porque ninguém cuidava. Por isso que o pastor Jesus, ele morreu numa cruz por amor a nós, para nos salvar, para cuidar de nós. Você entendeu? Então vamos louvar um hino? Vou deixar para vocês pensarem nessa história e também louvar ao Senhor depois, tá bom? Então vamos lá. O pastor que cuida de cada ovelhinha do seu rebanho é o bom pastor. Jesus também é o bom pastor. Somos ovelhinha que ele cuida com amor. A ovelhinha travessa do rebanho se afastou, tralali, tralalá, foi pra longe, se perdeu. Mé, mé, mas o bom pastor sentiu falta da ovelhinha. Procurou, 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 até que a encontrou e feliz ficou. Gostou da história? Então, você é convidado para no próximo domingo, neste mesmo horário, estar aqui para ouvir mais uma história. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e que você possa guardar essa palavra no seu coração e que você possa entender que Jesus ama muito você e que Ele quer cuidar de você todos os dias da sua vida e Ele quer fazer uma festa para quando nós for encontrar com Ele lá no céu. Amém? Então fiquem todos com Deus e tchau!